O texto, conforme eu disse, para a gente meditar hoje, é em Provérbios capítulo 5, versículos 21 a 23. Ok? Vamos ler? Vamos ler essa passagem? Ela diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Eu li na versão revista atualizada, né? E esse livro de Provérbios, ele é um livro escrito pelo rei Salomão, terceiro rei de Israel, Salomão, filho de Davi. A história de Salomão é a história de um homem que foi agraciado por Deus com sabedoria. Aliás, ele pede a Deus sabedoria para governar o seu povo, um povo grande, numeroso. E ele diz que é um jovem, muito ainda novo, e aquele povo muito grande. Então ele pede a Deus, num sonho, Deus se revela a ele, e ele pede então sabedoria para governar o povo. E Deus lhe deu sabedoria, tanto é que ele foi reconhecido como um rei sábio, não somente pelo seu povo, mas por todas as nações ao redor, né? A rainha de Sabá veio visitá-lo, e muitos vinham vê-lo por causa da sua sabedoria. Então o livro de Provérbios é uma coleção de preceitos, de frases que trazem sabedoria e conceitos práticos para uma vida abençoada. E nesses 3 versículos que nós lemos, para quem está chegando à noite aí, Eunice, Marcílio, a Sueli lá do Monte da Penha, prazer em vê-los, o Gabriel Santana, um abraço para você, a Dona Maria, um abração. E para quem está chegando agora, nós estamos vendo Provérbios 5, dos versículos 21 a 23. Ok? Você pode ir abrindo sua Bíblia aí, Provérbios 5, 21 a 23. Então, Salomão, nesses 3 versículos aí que a gente está hoje meditando, ele revela algumas características de Deus. Revela algo do caráter de Deus, dos atributos de Deus, mas revela também algo sobre o homem, sobre a sua responsabilidade diante de Deus. E logo no versículo 21, nós lemos lá: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então nós vemos aqui uma característica de Deus, um atributo de Deus, que Deus é onisciente, ou seja, ele tudo sabe, ele conhece todas as coisas. Deus é onisciente, como diz o versículo, ele vê com clareza, ele vê tudo com clareza. E ele conhece não somente o que o homem faz, mas também as motivações que o homem é levado a fazer. Ele faz aquilo por quê? Quais são as suas motivações? Deus conhece tanto que ele faz, como o que motiva ele a fazer isso. E o versículo diz que ele considera, ele atenta, ele olha, ele vê todas as veredas do homem, ou seja, todos os caminhos do homem estão patentes, estão claros aos olhos de Deus. Isso revela uma coisa muito importante para a gente, que não é possível, diante de um Deus onisciente que sabe todas as coisas, sabe mais ainda, me conhece mais ainda do que eu mesmo. Não é possível nós escondermos algo dele e nem impedir que ele saiba o que nós estamos fazendo, o que nós pensamos, ou até mesmo as nossas intenções, o que nós intencionamos. O Salmo 139, escrito pelo pai de Salomão, Davi, ele fala exatamente isso, que é impossível se esconder de Deus. É impossível porque ele está presente em todo lugar. E lá no Salmo fala que ele sabe todas as coisas. Antes da palavra vir à língua, antes de falarmos a palavra, ele já conhece tudo. Ele é onisciente. Então é uma insensatez, é uma loucura
aquele que pensa que pode esconder algo de Deus, que pode enganar a Deus. Ele sabe tudo sobre nós. Jesus mesmo nos disse, em Mateus 10, versículo 30, Jesus diz o seguinte: quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, que você tem na cabeça, e certamente você não sabe quantos fios tem ali, mas Ele sabe. Alguém pode dizer, mas para alguns é fácil, né? Por exemplo, pega o presbítero Eudes, né? O presbítero de disponibilidade Eudes, é fácil contar o número de cabelos da cabeça dele, né? 0, né? Mas aqui o Senhor quis dizer com isso que até os detalhes mais periféricos ou mais íntimos nossos, Deus conhece, Deus sabe. Nós podemos enganar as pessoas e podemos enganar até mesmo aqueles do nosso convívio mais íntimo, nossas esposas, maridos, filhos, filhas. Podemos enganar o pastor da igreja, podemos enganar os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, mas Deus nós não conseguimos enganá-lo, porque Ele conhece tudo, sabe tudo de nós, até mais do que nós mesmos. E Ele conhece também as motivações, as intenções do nosso coração. Nesse tempo de confinamento, é uma oportunidade que Deus está nos dando, não somente a nós, mas muitos que estão em casa, de nós refletirmos a respeito de Deus, de nós meditarmos a respeito de Deus. Planos foram feitos, grandes coisas foram planejadas, e tudo isso veio por água abaixo por um ser tão pequeno que nós não conseguimos enxergá-lo a olhos nus. É um vírus que só conseguimos detectar no microscópio eletrônico que amplia milhões de vezes. E esse pequenino ser, minúsculo, que nós nem percebemos, ele alterou a vida não somente nossa, mas do mundo inteiro. E isso nos leva a meditar e a refletir sobre algumas coisas. A refletir da nossa dependência de Deus, da nossa dependência do Criador. A ciência, que por muitos ainda é usada, e eu não sou contra a ciência foi um recurso que Deus deu ao homem. Deus deu capacidade ao homem, inteligência ao homem para fazer ciência. E a ciência é um dos ramos, da graça comum de Deus. Deus deu ao homem inteligência para que ele conheça as coisas da criação de Deus, para o benefício do próprio homem. É uma bênção se for usada para o benefício do homem. Mas a ciência não está dando jeito nessa pandemia. Então Deus nos está dando nessa pandemia, nesse isolamento forçado, uma oportunidade para a gente meditar, para a gente ver que nós não temos controle de nada. O homem não tem o poder na sua mão. Mas existe um Deus que sabe tudo. E esse Deus é o Criador de todas as coisas. E esse tempo de confinamento é uma oportunidade para a gente meditar a respeito de Deus, meditar sobre as implicações do seu caráter, dos seus atributos nas nossas vidas. E a onisciência de Deus, ela nos incentiva a buscarmos mais aquele que conhece todas as coisas, inclusive o mais profundo do nosso ser. E também é um tempo para a gente pedir a Ele que nos corrija, que nos direcione nos caminhos dele. Também é um tempo de nos arrependermos daquilo que Ele nos revelará. Talvez Ele esteja revelando a você, como já revelou a mim nesse tempo todo de confinamento, alguns pecados que eu frequentemente cometo e que o desagradam. Talvez é tempo de nos arrependermos daquilo que Ele está nos revelando de pecado em nossas vidas, de nós buscarmos em arrependimento a sua graça para não mais cometê-los. Mas o autor desses provérbios, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele também diz no versículo 21 e 22 que Deus é misericordioso. Olha o que diz aí o versículo 21 e 22. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso,
as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Nós vemos nesses versículos que, além de Deus ser onisciente, Ele também é um Deus misericordioso. Misericórdia é não nos dar aquilo que merecemos. Nós merecemos morte por sermos pecadores. Nós merecemos o castigo. A penalidade do nosso pecado, como diz lá em Romanos, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós merecemos isso, mas Deus não dá a penalidade do pecado na hora que o pecado é cometido. Assim foi com Adão e Eva lá no paraíso. Quando eles pecaram, eles poderiam ter morrido na hora, mas Deus foi misericordioso e mitigou, ou seja, diminuiu as consequências do pecado. Eles enfrentaram as consequências do pecado porque a terra começou a não dar mais, a produzir mais como produzia antes. Ao invés disso, eles tiveram que limpar os cardos, os espinhos, a dificuldade na plantação ficou maior, mas a terra continuou produzindo. E eles continuaram vivendo, longe de Deus, mas vivendo. Assim também Deus não castiga o pecador, não castiga, como diz aqui o versículo, o perverso logo de cara. E é por isso que Ele é misericordioso. Ele é um Deus que mitiga os efeitos do pecado, retarda a condenação. Para quê? Para que o homem tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de se voltar para Ele. Salomão também fala do homem nesses versículos. Nesse texto que nós lemos aí, nos versículos 22 a 23, ele fala da responsabilidade do homem. Nós somos responsáveis por nossos atos e pelas nossas decisões diante de Deus. Versículo 22 e 23 diz o seguinte: o quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. O homem, ele tem a oportunidade de escolha. Nós podemos escolher andar nos caminhos de Deus, conforme a sua palavra, conforme os seus ensinamentos, ou não. E Salomão nos adverte que podemos escolher, mas a nossa escolha ela trará consequências. Se escolhermos andar longe de Deus, na iniquidade, na perversidade, no pecado, isso nos trará consequências. Por exemplo, no presente. O versículo 22 diz que se escolhermos andar longe de Deus, no presente, no momento presente, o pecado vai nos prender. Ele nos amarra, ele nos prende como cordas. Assim, a nossa vida já no presente sofre as consequências de não escutarmos e de não atendermos os conselhos de Deus. O filho que não honra o pai e a mãe e que os desobedece, caindo em más amizades, isso pode levá-lo a caminhos tortuosos, como drogas, como delinquência, e então ele fica dependente das drogas, ele fica escravo das delinquências, e ele é preso a elas e pode até mesmo sofrer uma prisão na cadeia. Os casais que não atentam aos preceitos do Senhor para a vida conjugal se veem presos em brigas e talvez até em infidelidade e divórcio. Isso enrola o homem. Quantas pessoas estão aí enroladas, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim: eu estou todo enrolado, a minha vida está um rolo só. Ela se prendeu, ela se amarrou, ela se deixou envolver e se enrolar pelo pecado. O pecado não é uma coisa sem importância. O pecado, ele é algo que nos prende, que nos amarra, que nos enrola, que deixa a nossa vida enrolada. E é por isso que Deus, misericordioso, com compaixão de nós, Ele nos dá os seus ensinos, Ele nos adverte na palavra, para que nós não sejamos presos pelo pecado
e ele deixa a nossa vida enrolada, a nossa vida amarrada. O homem de negócio, por exemplo, que é atraído pelo lucro fácil, que cede ao suborno, que cede a procedimentos ilícitos e se vê preso até mesmo na cadeia. Quanta gente enrolada aí com corrupção, com suborno. Nós tivemos agora o exemplo da Lava Jato, né? Preceitos, conselhos, ensinos do Senhor, que foram deixados de lado. O homem escolheu seguir não o caminho de Deus, não os seus ensinos, mas sim a vontade da carne. E isso enrola a nossa vida. Enfim, nós temos na vida humana e até mesmo nas nossas vidas exemplos, vários exemplos, quando não damos ouvidos ao conselho de Deus e sofremos dificuldades e dissabores. Por isso que o apóstolo Pedro diz que não seja pelo nosso erro que sejamos perseguidos, não seja pelo nosso pecado, mas sim por servirmos a Deus. Há muita gente que padece, tem a vida enrolada, porque não ouviu os conselhos de Deus. A Bíblia nos alerta para isso em outros textos. Por exemplo, Números. Lá no livro de Números, capítulo 32, versículo 23, diz o seguinte: Moisés falando com o povo de Israel, particularmente com algumas tribos. Porém, se não fizerdes assim, se não obedecerdes o conselho de Deus, a vontade de Deus, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. E quando ele vos achar, ele vai cobrar o preço e vai te amarrar e vai te enrolar. Em Gálatas 6, 7, 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso que é importante nós percebermos o que nós estamos semeando. Não adianta você semear limão e querer colher laranja docinha. Se você semear limão, você vai colher limão azedo. Semeie a palavra de Deus na sua vida. Semeie a palavra de Deus no seu coração. Semeie a palavra de Deus na sua mente. E se desvie da erva daninha, do pecado. E você vai colher uma boa colheita. A colheita do Espírito Santo, dos valores do Espírito Santo produzidos na sua vida. Mas Salomão fala de consequências dos nossos atos e decisões diante de Deus. No presente, mas também fala das consequências no futuro. O versículo 23 diz o seguinte: Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. No futuro, a consequência então do nosso desvio da vontade de Deus é a consequência da morte, da perdição eterna. Isso quando não há arrependimento. Isso quando o homem não cai em si e se arrepende e se volta para Deus. Então, queridos, cada pessoa é responsável pela sua própria conduta. E assim as escolhas que nós fazemos, que eu e você fazemos, afetam as nossas vidas. O caminho do Senhor é um caminho de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando somente de dinheiro, não estou falando de finanças, mas de prosperidade espiritual, que abençoa toda a nossa vida, inclusive até as finanças. Há muita gente que perde tudo por não seguir os conselhos de Deus. Mas ele é próspero na sua família, ele é próspero no seu andar. Os conselhos de Provérbios são conselhos de sabedoria para uma vida prática, para sermos abençoados na vida prática. Então, queridos, lembremos que Deus é misericordioso, que a misericórdia consiste em não dar o que nós merecemos. Lembre-se também que todo homem é pecador e merece a penalidade da morte, o justo merecimento dos nossos atos pecaminosos
é a morte. E esse é o nosso salário, como diz a Bíblia. Mas Deus, na sua misericórdia, não nos dá a morte, essa morte eterna, mas ao contrário, pela sua graça, Ele nos dá o que não merecemos, que é a vida eterna, pela fé em Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e nos apegamos a Cristo. Talvez você que esteja nos assistindo hoje à noite ainda não fez isso na sua vida. Você ainda não reconheceu que é pecador. Você ainda não reconheceu que o pecado amarra a tua vida no presente e no futuro leva a tua vida para uma morte eterna, para a perdição. Talvez hoje você está tendo a oportunidade de assumir um compromisso com Cristo, de reconhecer o seu pecado, reconhecer que o destino eterno daquele que não tem Cristo é a perdição eterna, é a morte eterna. Mas hoje é o dia de arrependimento, porque aquele que se arrepende, confessa os seus pecados e crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador, a palavra diz que ele passou da morte para a vida. Talvez aí você queira hoje, aí no seu lar, aí onde você estiver assistindo, talvez você queira fazer isso. Reconhecer o seu pecado, reconhecer que é pecador, que você tem a vida enrolada, a vida amarrada pelo pecado. E hoje você quer reconhecer, não somente que é pecador, se arrepender, mas reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está tendo essa oportunidade. Ao final nós vamos orar por isso. Mas talvez você já crê em Jesus Cristo. E se você já fez isso, já recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, já o recebeu na sua vida, então a advertência que Salomão nos dá hoje, inspirado pelo Espírito Santo, é que você guarde os seus conselhos diante de um Deus que tudo conhece, que tudo vê, que sabe os teus caminhos, sabe as tuas motivações, que você escute os seus conselhos, que você se oriente pela palavra dele, que as suas decisões sejam motivadas, sejam dirigidas pela vontade dele revelada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Para que então você também não seja amarrado, imobilizado, preso pelas consequências do pecado na sua vida presente. Ah, mas eu já creio em Cristo, eu estou salvo. Ok? Se você creu em Cristo, você está salvo. Mas você também não está imune às consequências do pecado na sua vida. E como nós lemos aqui, o pecado amarra, o pecado enrola a tua vida. Talvez você, como crente em Cristo, esteja com uma vida toda enrolada, todo enrolado na família, no serviço, em casa, nas finanças. Você está dando ouvido à palavra de Deus? Não basta apenas conhecer. É lógico que o primeiro passo é conhecer, mas não basta conhecer. Tem que colocá-la em prática. Tem que fazer dessa palavra um princípio da tua vida. Você pode ser crente em Cristo, perdoado, justificado, mas ter uma vida mesmo assim amarrada, porque você não escuta o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que você entregou a sua vida, para que ele não fosse tão somente o Salvador, mas também o seu Senhor. Então, essa meditação eu quero que você reflita hoje, assim como ela falou comigo, e eu quero agora fazer uma oração. Feche seus olhos aí, curve sua cabeça e vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dirija. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, ela foi lida, nós meditamos nela, nós refletimos. E agora eu quero te pedir por aquele que está nos ouvindo esta noite, Senhor. Se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo aqui nessa live, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é uma oportunidade para você reconhecê-lo como
o único Senhor e Salvador de sua vida. Aquele que é a solução para te desamarrar, te desenrolar. Aquele que morreu na cruz do Calvário derramando seu sangue puro e imaculado, para que todo aquele que nele crê possa ser liberto, possa ser salvo, possa ter seus pecados perdoados, porque Jesus pagou os pecados daquele que nele crê, ali naquela cruz, derramando seu sangue puro, justo e imaculado. Reconheça-o agora como Senhor e Salvador de sua vida. Peça para que Ele entre na sua vida. Em arrependimento, reconheça seus pecados e peça que Ele entre no seu coração e faça morada na sua vida. Agora, Pai, eu quero orar também por aquele que já creu em Cristo, já tem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas que talvez está vendo sua vida enrolada, seja no relacionamento familiar, seja no emprego, seja em relacionamentos com as pessoas, seja nos negócios, e que essa vida está enrolada porque não tem seguido os teus conselhos, não tem atentado para a tua palavra. Como a palavra diz, o pecado nos detém, nos enrola, nos amarra. Que agora eu quero pedir que o Senhor ajude esse meu irmão, essa minha irmã, a se arrepender também, a se voltar para Ti e a fazer um compromisso de conhecer a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e principalmente pedir a graça de Deus, a Tua graça que o Senhor concede a todos que Te pedem, para que o ajude ou a ajude a cumprir os Teus mandamentos, a cumprir os preceitos da Tua palavra. Que o Senhor abençoe esses irmãos. E eu Te agradeço por tudo e pela oportunidade que o Senhor nos dá, como Deus misericordioso, de sermos exortados, de sermos advertidos, para que possamos nos arrepender e termos a bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.